Valeu, Mazieira. A gente está acompanhando também bem de perto. Inclusive, a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão aqui no estúdio, recebendo Paulo César Fonseca Giannini, geólogo da USP. Olá, Paulo. Prazer. Prazer, muito obrigado pela sua presença aqui. E a gente recebe também remotamente, diretamente da Costa Rica, Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP. Alexander, você está aí com a gente? Certo. Eu não tô... agora estou te ouvindo, sim. Ótimo, vamos lá, vamos começar então para a gente partir do lugar comum, né? Vamos tentar entender o que são esses terrenos da Marinha, onde é que eles começam, onde é que eles terminam. Por favor, Paulo. Então, esses terrenos da Marinha, eles começam na linha de maré cheia média e eles avançam ao interior por 33 metros. O litoral todo, do país inteiro. Litoral todo do país inteiro. Certo. Então, você considerando que o intermarés é a praia, isso está imediatamente ao interior da praia, é vizinho da praia. Como você falou, o litoral todo, tanto regiões de costa retilínea, onde temos no Brasil o domínio de praias arenosas, como regiões de costa recortada, com baías, estuários, respectivas embocaduras, onde aí a onda não consegue chegar e o substrato é de lama. E aí nós vamos ter feições deposicionais e ecossistemas associados importantes nessas duas situações. Então, por exemplo, nas costas recortadas com substrato lamoso, vamos ter os manguezais, parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os marismas. E nas costas arenosas retilíneas, vamos ter o que se chama de restinga, mas que no Brasil é dominado por dunas de areia feitas pelo vento, que a gente chama de dunas eólicas. São lindas, né? Além disso, são lindas, mas o pessoal não tem valorizado. As nossas prefeituras não têm valorizado e têm destruído. Sim, a gente sabe o que está acontecendo. Alexandre, você gostaria de fazer uma complementação, hein? Sim, vocês estão me ouvindo bem? Sim, agora? estamos ouvindo bem. Maravilha. O Giannini traz um panorama muito claro, né, do que acontece na costa. Só um esclarecimento que quando a gente se refere a esses terrenos, né, a gente fala terrenos de marinha, né, porque eles são associados ao ambiente marinho, né, e tem muita confusão, o pessoal está associando isso a um terreno que pertence à marinha, à Força Armada, né, e não é isso, a gente está falando de uma faixa de terra associada ao mar e que foi criada com uma função, né, original, que era uma área para defesa da soberania nacional, na qual a gente se teria garantido o acesso, né, de canhões, de tropas, né, para defender a costa. Só que esse argumento, né, essa função acaba não existindo mais, né, especialmente porque a gente está caminhando, né, ou pretende caminhar para um mundo de paz, né, sem guerras, né. Mas se fosse guerrear, guerrearia de outra forma. O ponto é que esse território ele cumpre uma outra função extremamente importante, que é uma função ambiental, social e econômica. E esse que é o ponto de discussão da PEC, que não está sendo tão levantado, porque ela não vai necessariamente privatizar as praias, porque ela está trabalhando em cima de espaços já ocupados, né? E nesses espaços a gente já tem os acessos às praias, né? Nos condomínios, mesmo nos condomínios aí, né? O grande problema dessa PEC é acelerar um processo de erosão que é muito intenso no Brasil. 40% das praias brasileiras estão em avançado estágio de erosão, causado por ocupação dessas áreas, por uma chegada menos intensa de sedimento pelos rios e também a elevação do nível do mar. Então, o cenário que se coloca da PEC é um futuro com menos praias e menos manguezais, porque eles vão ficar espremidos entre as ocupações humanas, né, que vão ser intensificadas por conta dessa PEC, e a gente vai ter aí a elevação do nível do mar, fazendo com que a gente tenha no futuro um litoral só com sol, e sem praias, e sem manguezais. Sim, e sem área de lazer gratuita, que é uma coisa importantíssima, né? A gente tem pouco. Bom, Paulo, o Alexander ele falou sobre a função, né, inicial desses terrenos, que era uma função de defesa da pátria e tudo mais, não sei o quê. Mas agora, do ponto de vista ambiental, qual é a função dessas regiões que fazem, que são regiões geográficas de transição, né, entre diversos ecossistemas? Eu acho que seria mais interessante, para ficar mais concreto para a audiência, eu dar um exemplo que é aquilo que eu trabalho mais, que é o das dunas eólicas, que eu citei, né? Então, veja que esses terrenos de marinha, eles, como a gente comentou, eles começam no nível de maré alta, média, né? Isso quer dizer, se é uma maré média, significa que algumas vezes por ano a gente vai ter uma maré mais alta que a média. Claro. Uma maré anômala, às vezes associada a onda de tempestade, e
o que vai acontecer daí? Se você está numa área preservada, em que as dunas, por exemplo, estão preservadas, as ondas vão bater nas dunas, as dunas vão amortecer o impacto das ondas e vão proteger a linha de costa e proteger uma ocupação que eventualmente houver atrás, a retaguarda. Mais do que isso, parte da areia da duna vai ser transportada para a praia, onde ela vai retroalimentar a praia e refazer o perfil de equilíbrio da praia que acabou de ser alterado por causa de uma maré anômala ou por causa de uma tempestade. Então, acho que isso dá ideia, né, da importância que as dunas têm, analogamente, vamos ter situações análogas com o manguezal e com os marismas. Cada um tem sua função, tanto em termos de sedimentação, como em termos de biodiversidade. Sim, esse era o ponto que a gente ia chegar. Quais são os riscos que a gente corre se essa PEC for aprovada? É mais poluição? É incapacidade da gente lidar com os desastres climáticos? Especulação imobiliária? Como é que você vê? Especulação imobiliária é o forte, né? Se é que a gente pode falar que essa PEC tem um forte, o forte dela é causar muita especulação imobiliária. Porque, veja, como que é hoje, né? Hoje a Marinha detém a propriedade dessa faixa costeira, mas ela já autoriza, você pode requisitar a União, uma propriedade ali, e você pode compartilhar essa propriedade com a União. Claro que aí você vai ter que pagar uma série de taxas, inclusive uma taxa de transferência imobiliária, se for o caso que chama Laudan, né? O que a PEC propõe? De agora em diante, esses terrenos que são de posse de prefeituras, passam a ser da prefeitura 100%, não se paga mais imposto nenhum. O que é de posse do governo estadual, mesma coisa. O que é de posse de particulares, sejam pessoas físicas ou jurídicas, eles também podem comprar. É a chamada transferência onerosa. Né? Agora, você calcula, né? É uma quantidade imensa de propriedades do Brasil, nem se tem o controle ainda inteiro, o número de propriedades, mas a gente estima que a maior parte das propriedades está nas mãos de pessoas de pouco poder aquisitivo, inclusive muitas delas estão irregulares, não pagam essa taxa porque eles não têm como pagar. Então, o que vai acontecer? Não se sabe, porque o texto é muito ruim também, o texto é muito vago, talvez de propósito. Mas, em tese, é aí que é a brecha para a especulação imobiliária e nós podemos ter uma transferência em massa dessas populações de baixa renda, uma expulsão em massa dessas populações de baixa renda para onde elas estão hoje. Notar que isso é um problema social gravíssimo e é um problema cultural gravíssimo, porque parte dessas pessoas estão lá há várias gerações, são famílias que estão lá há várias gerações. Comunidades ribeirinhas, comunidades de pescadores que têm o conhecimento dessas técnicas de pesca artesanal. Que faz o manejo ali também, né? Porque se você pescar tudo, acabou, você não vai continuar. Exatamente, que convivem harmoniosamente com os recursos naturais, né? De uma maneira que respeita os recursos naturais. Então, essa cultura vai se perder. E lembrando que no Brasil a grande parte das cidades não tem esgoto, né? Não tem esgoto, mano. A cidade não tem esgoto. Alexander Turra, por favor, você diretamente da Costa Rica, deve estar abismado com tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil. Eu estava preocupado com o jabuti, mas esse jabuti que a gente viu é um jabuti tranquilo. Isso aqui é um tatu que fica escondido. Pelo amor de Deus, Alexander. A biodiversidade curiosa, né? Eu estou aqui na Costa Rica, inclusive, né, por conta de uma discussão mundial que está se fazendo em relação ao oceano. E vai ser feita uma declaração no final desse evento que traz a gente a refletir sobre coisas como isso que está sendo proposto nessa PEC. Então, assim, a linha de argumentação que eu trago, um pouco complementar a que o Janine põe, é que, assim, o futuro disso é um litoral sem praias e sem manguezais. A gente está falando além da privatização, a gente está falando do colapso desses ambientes e de todos os benefícios que eles provêm, materiais e imateriais. A gente está falando de proteção de linha de costa, a gente está falando de sequestro e estocagem de carbono, que ajuda a regular o clima, a gente está falando de provisão de alimento, de suporte à pesca que se tem, né, ainda que distante das praias e dos manguezais. E a gente está falando de benefícios imateriais, a gente está falando de benefícios associados à espiritualidade, a aspectos psicológicos, né? E lembra, né? A Iemanjá, né? A gente pula onda no final do ano, tem uma série de questões. E as praias são os ambientes mais democráticos que a gente tem, onde basicamente todo mundo de sunga é igual. Eu fico brincando que só o que diferencia as pessoas é a habilidade de jogar futebol na praia, né? E nesse sentido, a gente tem um caminho desse movimento, porque o que vai acontecer?
a gente sabe que o nível do mar está aumentando e a gente sabe que tem processos erosivos. Então, o que eu faço? Enquanto Senado, né, enquanto Câmara e Senado, Congresso Nacional, eu faço uma estratégia de vender um terreno que vai sumir para um privado, que no curto prazo vai falar, maravilha, vou deixar de pagar imposto, mas no longo prazo isso vai se tornar um prejuízo para esse ente privado. Então, quando você induz alguém a prejuízo, né, a gente pode configurar assim um estelionato, né, um estelionato privado, as pessoas vão ser induzidas ao erro. E para proteger o seu patrimônio, o que elas vão ter que fazer? Gastar com a construção de muros. São obras pesadas que intensificam o processo erosivo. Então, o processo que a gente vê hoje, o processo erosivo, ele vai ser intensificado. E com isso, as praias vão sumir, os manguezais vão sumir por conta disso que eu expliquei antes. E isso vai fazer com que essas pessoas, que normalmente, né, o outro lado da história que o Giannini falou, né, as pessoas que têm casas muito caras de frente para o mar, em condomínios, por exemplo, elas vão exigir que sejam feitas obras públicas, como engordamento de praias, como construção de enrocamentos, são caríssimas, né, controversas, inclusive, né, então isso também vai levar a um prejuízo futuro no Estado. Então também é um estelionato, além de privado, é público. E isso que está atrás disso, porque a gente já tem, o Ministério do Meio Ambiente já tem informações, a gente tem tudo, basicamente, para poder agir. Mas também precisamos, e aí um ponto importante, sem querer me alongar, que a gente precisa, para consolidar esse movimento de busca da conservação das praias e da sua sustentabilidade, dos manguezais também, a gente precisa da implementação de algumas políticas públicas que estão ainda se arrastando. Uma delas se chama Projeto Orla. É um projeto criado pelo Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria do Patrimônio da União, para fazer uma análise de como estão as orlas hoje no Brasil, qual a tendência e o que tem que ser feito para que a gente consiga ter a sua sustentabilidade. Isso está associado ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que precisa de empenho, né, precisa de energia, precisa de recursos e equipes para poderem ser implementados no âmbito federal e no âmbito estadual. E o Programa de Conservação da Linha de Costa, que foi proposto, né, foi assinado em 2018, mas que ainda não conseguiu ser colocado em prática. Então, em vez do Senado estar preocupado em resolver uma questão tributária de algumas poucas pessoas, né, com algum tipo de interesse, na verdade, eu acho que o foco tinha que ser em garantir que o Ministério do Meio Ambiente, que a estrutura federal e os estados tenham os recursos e as equipes necessárias